Olá, pessoal. Professor Marcos Vinícius. Vamos a mais uma correção de atividades. Desta feita, vamos trabalhar a atividade 01, 02, disciplina Contabilidade Social. Primeira questão: quais medidas são os principais agregados derivados das contas nacionais e o que representam? Então, são as medidas de produto, renda e despesa. Essas medidas, universalmente utilizadas, representam sínteses do esforço produtivo de um país ou região e seus desdobramentos na geração de renda e despesa num determinado período. A segunda questão pede para conceituar Produto Interno Bruto, o PIB. PIB representa a produção de todas as unidades produtoras da economia, sejam empresas públicas e privadas, produtoras de bens e prestadoras de serviços, trabalhadores autônomos, governo e etc. Num dado período, ano ou trimestre em geral, e preços de mercado. Esse seria o conceito do PIB. O que é produção do ponto de vista das contas nacionais, segundo o Manual Metodológico das Contas Nacionais de 93? Seria a produção de bens e serviços voltada para o mercado, a produção de bens e serviços pelo governo e instituições sem fins lucrativos, vendida ou não, a produção de bens para autoconsumo das famílias, a produção de bens de capital pelas firmas para consumo próprio, a produção de serviços pessoais e domésticos quando remunerados, e os serviços de habitação pelos proprietários ocupantes, uma imputação de um valor de aluguel às residências ocupadas pelos próprios proprietários. Quarta questão, fale sobre a mensuração do PIB. O PIB, assim como os demais agregados contábeis, é medido a preços de mercado. Portanto, o que é contabilizado como produção da economia são as transações econômicas com valor de mercado, observado ou imputado. A valoração em termos monetários permite que se agregue quantidades heterogêneas, como a gente explicou em sala. O PIB pode ser medido por três óticas: a ótica do produto, a ótica da renda e a ótica da despesa. Comente, então, sobre as três óticas de medida do PIB. A quinta questão. Medida do PIB pela ótica do produto é a soma da produção de unidades produtoras de bens e serviços individuais, excluindo do valor adicionado os bens e serviços utilizados como os insumos para a produção, evitando-se a dupla contagem. A medida do PIB pela ótica da renda, a soma da remuneração de todos os fatores de produção das unidades produtivas. Os fatores de produção seriam o trabalho, representado pelos salários, e o capital, representados pelos lucros. A medida do PIB pela ótica da despesa é a soma dos bens de consumo. A mão de obra direta, que se relaciona com o consumo mediante salários, e bens para a formação de capital, seria o investimento através da aquisição do lucro. A sexta questão complete as lacunas abaixo usando as equações de cálculo do PIB pelas três óticas. E aqui a gente tem os componentes do PIB, né, e em 2 anos, anos 2022 e 2023. A primeira coisa que você precisa entender é que esse quadro, né, eles se interrelacionam, tá? São valores interrelacionados. Por quê? Porque é o PIB pelas três óticas. Então, esses mesmos valores, eles podem constar aqui na ótica da renda e na ótica da despesa, tá? Então, haverá valores que você só vai copiar, né? Porque você já tem ele, como é o caso aqui, ó, do produto interno bruto. Na ótica do produto, eu não tenho o, o produto interno bruto de 2023. Só que na ótica da renda, olha, ele aparece aqui, não é? Então, aqui eu não vou precisar fazer cálculo, só vou copiar. 1941, 498, correto? Então, aqui também não tem, e aqui não tem. Aí eu posso optar por calcular pela ótica do produto ou pela ótica da renda. Eu posso fazer o cálculo dos dois como eu fiz aqui, ou só de um e copiar um do outro. Mas eu fiz dos dois e não fiz do terceiro, porque aí o terceiro é só copiar, né? Aqui, ó, não aparece a ótica do produto 2022, ou PIB, né? Pela ótica da despesa em 2022. Você só copia
de 2000, ou melhor, da ótica do produto, tá bom? Que a gente vai calcular. E é isso aí. Os demais são resultado de cálculos. Então, vamos lá. O produto interno de 2022 não aparece em nenhum dos três, então a gente precisa calcular. O melhor de calcular, né, o melhor cálculo é aqui na ótica da renda, né? Porque você vai só pegar o que é a ótica da renda? Salários mais lucro, né? Então, eu tenho a remuneração dos empregados, que é 671,82, né? E tem o lucro, que é o EOB, que esse EOB aqui é o excedente operacional bruto, né? Você tem os rendimentos brutos, e aí você soma com os impostos sobre a produção e importação, de 250, que são recuperáveis, né? Então você soma e subtrai subsídios à produção e importação. Então, quando você faz isso, você pegou salários aqui, ó, remuneração dos empregados, você pegou o EBO, mais os impostos, menos o subsídio. E aí você encontrou o PIB na ótica da renda, 1.699. Aí você só copia aqui. Como faz, né? Aqui, ó. PIB na ótica do produto é produção menos consumo. O que nós temos de produção? Os 2.992.000, mais os impostos sobre os produtos, né? E menos o subsídio dos produtos. Tá? Então, isso aqui é produção. Aí é produção menos consumo. O que eu tenho de consumo? Está aqui, ó, consumo intermediário, 1.522.125. Então, eu subtraio e encontro o meu PIB de 1.699.958. Então, por onde você achar melhor fazer o cálculo, você descobriu aqui. Não necessariamente precisa fazer mais cálculo aqui. A gente fez esse aqui porque é o único que precisa ser feito, né? O único cálculo que eu preciso. Aqui eu tenho outro, né? Que é descobrir o consumo intermediário. E aí o consumo intermediário, como a questão fala, né? Usando as equações de cálculo do PIB, então, pela equação, a gente vai ter uma incógnita aqui, porque eu tenho a produção, mas eu não tenho consumo, como em 2022. Então, em 2023 eu não tenho consumo. Então, eu vou chamar o consumo, né, que seria o valor que eu não tenho, de CI, né, consumo intermediário. Então, pessoal, é só eu substituir na fórmula, né? O PIB é igual a produção menos consumo. Quanto é PIB? 1.941.000, né? Que é o dele aqui, ó, copiado da ótica da renda. Eu já tenho ele aqui. Igual, eu tenho a produção, que é só somar aqui e subtrair 837, mas eu não tenho o CI. E aí, quando eu isolar a incógnita CI, não é isso? O que vai acontecer? Eu vou pegar 1.941.948, subtrair 3.432, subtrair 229 e somar 837, né? Porque eu vou inverter os sinais. E aí eu vou encontrar negativo 1.720.073, que é justamente o consumo intermediário. Ele aparece aqui entre parênteses, né? Ó, porque ele é negativo, tá? Seu resultado vai dar negativo, encontrando um valor de 1.720.073. Já encontramos pela ótica da renda, vamos à ótica da despesa. Então, aqui eu já preencho, porque eu já fiz esse cálculo anteriormente, né? E agora eu vou calcular pela ótica da renda, bens de consumo mais formação de capital. Então, eu tenho quanto é o PIB, eu tenho, substituo na fórmula. Eu tenho bens de consumo será a despesa do consumo final, né, mais a exportação de bens e serviços, menos a importação. Né? E aí fecha parênteses e mais a formação de capital, que é 268,95. Então, isolando o IMP, que seria a importação, eu vou pegar 1.699.948, subtrair 1.382.355, subtrair 254.770 e subtrair 268,95. Vou encontrar negativo 205,272. Essa é a minha importação de bens e serviços.
E aqui, para achar a formação bruta de capital, agora, né, eu tenho como incógnita FC, que é a formação de capital. E o restante, né, eu tenho o meu PIB da 2023, que é 1.941.948. Eu tenho os bens de consumo, tá? Que aí é a minha despesa, mais a exportação, menos a importação, eu tenho aqui. E aí eu vou encontrar 332, 333. Ok? Tem outra forma de fazer? Tem. Você pode fazer pelo VA, né, que é o valor agregado, também vai sair os mesmos valores. Sétima questão, aqui considere as informações abaixo em bilhões de reais. Então, a produção a preços básicos é 111 bilhões e assim por diante. 58 bilhões, 36 bilhões. E aqui estão esses valores, né, para que a gente possa construir a medida do produto pelas três óticas. Então, pela ótica do produto, quanto que vai ser o meu PIB? Aí, na ótica do produto, é só eu lembrar, né, que é a minha produção menos o meu consumo intermediário. Então, a minha produção está lá, ó, 111 bilhões, né? Vou acrescentar os impostos sobre o produto, porque eles são recuperáveis. Está aqui os impostos sobre o produto, 7 bilhões. E aí, subtrair o consumo intermediário, que é de 58 bilhões. Eu acho 60 bilhões o meu PIB. E assim, pelas três óticas, tem que dar 60 bilhões, né? Pela ótica da renda, como é que dá 60 bilhões? A ótica da renda são salários mais lucro. E aí eu tenho, ó, a remuneração dos assalariados, que é 29 bilhões, mais o meu lucro, que é o EOB, o excedente operacional bruto de 23 bilhões, somado aos impostos sobre a atividade. Os impostos sobre a atividade de 8 bilhões. E aí você encontra também 60 bilhões de produto interno bruto. Pela ótica da despesa, nós vamos ter que somar todo o consumo de bens e serviços, né? E a formação bruta de capital. Então, somando os consumos, 36 de consumo das famílias, 11 de consumo das administrações públicas. Aqui eu podia ter botado o inverso, eu vou consertar aqui para ficar legalzinho. Está na ordem aqui. Tá aqui a formação de capital por último. Tá? Então, vamos lá. Aqui, essa primeira somatória opa, será o consumo, né? Como na fórmula, né? Os bens de consumo mais formação de capital. Então, os bens de consumo é o consumo das famílias, somado ao consumo das administrações, somado às exportações e subtraído as importações. Você vai subtrair a importação. Aí você tem a formação, desculpa aqui, formação bruta de capital fixo, é 12, somando vai dar 60 bilhões também de produto interno bruto. Ok? Na oitava questão, pesquise e calcule o PIB per capita dos seguintes países. Aqui se faz uma pesquisa no Google, né? E você vai encontrar valores tanto do PIB dos primeiros países, esses são os países que estão nas primeiras posições, a exceção do Brasil, que está na oitava, né, em 2024. Você pega um atualizado aí, pode ter alguma distorção, não tem problema. Pegou também de uma outra época, não tem problema. O correto é só que você saiba fazer a equação certa, a razão certa, que é o produto interno bruto do país dividido pela população residente. Esse PR aqui é população residente, ok? Então, a quantidade da população. E aí você pega os últimos dados do IBGE e aí você consegue fazer. Aqui, ó, dos Estados Unidos, 25 trilhões, 440 bilhões, ó, tá vendo? Ó? Aqui esse pontinho aqui é trilhões, aqui é bilhões, aqui é milhões e aqui é mil, tá? Isso para você se situar na hora de colocar os zeros, tá bom? Saber quantos pontos vale.
E aí você vai dividir pela quantidade da população residente atualmente dos Estados Unidos, que é 333 milhões e 300 mil pessoas, ok? Então, fez a divisão e encontrou um PIB per capita de 76.327,63. Porque a diferença de centavos não influencia. Na China, a gente tem aqui um PIB de 17 trilhões 960 bilhões, né? E a população residente é a maior do planeta, né? Que é 1 bilhão 412 milhões de pessoas. Fez a divisão, o PIB per capita vai dar 12.719,54 por pessoa. Na Alemanha, da mesma forma, se encontra o PIB da Alemanha, que na pesquisa foi encontrado 4 trilhões 820 bilhões, dividido pela população residente de 83 milhões e 800 mil alemães. Então, PIB per capita de 57.517,89 centavos. E no Brasil, temos um PIB de 1 trilhão 920 bilhões, dividido pela população residente, que dá em torno de 215 milhões e 300 mil pessoas. Dividindo, temos o PIB per capita de 8.917,78 centavos. Ok, pessoal. Nona questão, relacione as 3 razões do porquê o PIB per capita não seria um bom indicador de bem-estar. Aí você vai colocar as razões que a Carmen Aparecida Feijó traz no seu livro, né? Ou, se você pesquisar em outra fonte, que as razões apareçam. A primeira é que o próprio conceito de PIB, ou seja, uma medida de valor agregado que resulta da atividade produtiva. Então, a primeira razão é o próprio conceito, né? Que é uma medida de valor agregado que resulta da atividade produtiva. Então, não traz nada sobre o bem-estar. Por exemplo, uma economia que sofre. Acho que vou botar aqui, por exemplo, para dar mais coerência ao texto, né? Por exemplo, uma economia que sofre uma catástrofe natural em um pode ter, determinado ano, pode ter o PIB aumentado, porém a qualidade de vida da população certamente terá piorado, né? Então, a gente viu isso na unidade passada, né? Falando sobre a questão da riqueza, em que poderá acontecer isso, né? De, no primeiro momento, ter um aumento de PIB pelas doações, pelos investimentos que vão, né, aumentar a economia naquele momento, mas a qualidade de vida das pessoas não acompanha. A segunda razão, ainda ligada ao conceito de PIB, é o tempo gasto com o lazer, o qual não é considerado. Assim, se as horas de lazer se reduzem, o PIB pode aumentar, porque as pessoas vão trabalhar mais, mas a qualidade de vida não. A outra razão está ligada à medida estatística que o PIB per capita representa. O cálculo do PIB per capita mede a renda média da população. E em países como o Brasil, em que a renda é desigualmente distribuída, essa média está longe de representar um padrão de vida típico. Assim, o bem-estar da população é fortemente afetado pela distribuição de renda, fato que não é evidenciado na medida do PIB per capita. Se a renda é muito desigualmente distribuída, a apropriação da renda gerada não é uniforme. Implica dizer que países com renda per capita piores do que as do Brasil podem oferecer um padrão de vida melhor para a sua população se sua distribuição de renda for menos desigual. E para terminar a atividade, 10ª questão, explique como acontece da taxa de crescimento do PIB ser positiva e a taxa de crescimento do PIB per capita ser negativa. Aí você vai responder que isso acontece se o crescimento do produto da economia for inferior ao crescimento da população no ano. Essa situação indica possivelmente que a taxa de desemprego aumentou ao longo do período, causando empobrecimento da população de um país ou região. E aí está a nossa atividade 0102, a primeira atividade da unidade 2, corrigida. Bons estudos, fiquem com Jesus.